Meus irmãos, eu quero com alegria cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Que bênção ter você com a gente em 2023, pelo menos na nossa abordagem, naturalmente. Tendo em vista que essa gravação ainda se dá em 2022, contudo, ela assiste à primeira aula do próximo ano, dia 1º de janeiro de 2023, onde vamos adentrar um novo trimestre e nesta feita vamos dialogar sobre o avivamento. Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. É um prazer ter você aqui. Nós somos a Assembleia de Deus Ministério do Belém em Presidente Prudente, igreja presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, e eu quero em seu nome cumprimentá-los, saudá-los e dar as boas-vindas a todos vocês que comumente assistem, acompanham e compartilham esta programação. Você ainda não é inscrito no canal AD Prudente Oficial? Aproveite essa ocasião inicial e se inscreva. Curta se gostar do vídeo e compartilhe isso com mais pessoas. Nós vamos estudar esse assunto durante 3 meses, sob as lentes do pastor Elinaldo Renovato, pastor na Assembleia de Deus de Parnamirim, Rio Grande do Norte, que tem uma vasta extensão acadêmica, um currículo muito aprimorado, formações em administração, economia e, claro, uma especialização em teologia, e irá nos subsidiar durante esse período acerca desse tema propício a ser dialogado em nossos dias. Bem, isto posto, eu quero convidá-los, portanto, para que a gente perceba qual vai ser o primeiro assunto de hoje. A lição de número 1 vai falar exatamente sobre o avivamento espiritual. E nós temos, como você bem sabe, 2 textos iniciais que nós destacamos e que permeiam, norteiam toda a discussão ao longo destas apresentações. O texto áureo, a saber, está no 2º livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que diz assim: "E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra." A verdade prática diz: humilhar-se diante de Deus, buscar a face do Senhor em oração e converter-se de seus maus caminhos são atitudes que precedem o avivamento espiritual. A leitura bíblica em classe, que serve como fundamento para essa exposição inicial, está no 2º livro de Crônicas, capítulo 7, versículos 12 a 15. Posteriormente, o livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículos 5 a 9. E para apresentar um argumento introdutório e também, consequentemente, dialogar com vocês o tópico inicial a respeito do que é avivamento espiritual, eu convido o caro amigo pastor William Enoch. É contigo, pastor William. Muito bem, a paz do Senhor. Muito obrigado, pastor Diego. Que bênção iniciar 2023 na sua companhia. Sou seu irmão em Cristo, William Enoch. Eu inicio esse nosso primeiro contato de 2023 desejando a você um ano inteiro de bênçãos, um ano inteiro de conquistas, de vitórias, sabendo que é o nosso Deus quem permanecerá abrindo a porta, nos dando proteção, nos dando guarida. Agradecer também o nosso pastor presidente, pastor Samuel Padilha, por essa oportunidade de estarmos aqui, levando a você a mensagem da Palavra de Deus. Vamos lá então à introdução da lição dessa semana, esse tema tão importante, e nós saímos de um estudo muito interessante, de uma certa forma muito profundo, bem técnico, e tudo isso serviu de uma base para nós estudarmos agora sobre o avivamento. E é o que vamos ver neste trimestre, onde estudamos avivamento espiritual. Como é essa questão do avivamento? Para que serve? Então, eu gostaria de pensar com você, antes de entrarmos de fato aqui, algumas coisas que não são avivamento. Por exemplo, existe uma interpretação, eu vou arriscar aqui dizer,
por algumas pessoas, em até certo ponto, cometer algum tipo de equívoco, às vezes por desconhecimento, às vezes por ser levado, né, por algum tipo de influência. Então eu inicio conversando com você, lembrando que avivamento não é somente a evidência ou só o barulho, ou como alguns pensam que é o resultado, né, de uma pessoa que tem a manifestação dos dons espirituais de uma forma mais evidente na igreja. Avivamento genuíno, verdadeiro, que é o que estudaremos na lição, é aquele provocado pela palavra de Deus. Então, inicialmente, o apego, o amor, o temor a Deus, a valorização da palavra de Deus na nossa vida é uma das evidências claras de que se vive um pleno avivamento. Então, o avivamento genuíno é aquele que ele exige, ele cobra de mim, cobra de você, uma mudança de vida. Ele exige uma postura de entrega no ato de servir a Deus. Logo, desfrutaremos da grande bênção de Deus, dos frutos do Espírito Santo na nossa vida, e assim teremos uma vida pautada naquilo que a Bíblia descreve, recomenda, indica. Então, a lição indica que o avivamento ele é indispensável para o crescimento da igreja, para o desenvolvimento e principalmente, preste atenção nisso, ele é essencial para cumprimento da missão integral da igreja. Eu venho conversando com algumas pessoas e quando falamos de Cristo, falamos da Bíblia, a pergunta que venho fazendo é: por que é que somos crentes? Por que é que sirvo a Cristo? Para que propósito fui chamado? Quando eu entendo isso, quando eu busco essa compreensão, fica prático, fica claro compreender que nós temos de Deus uma missão a ser cumprida. Logo, eu vou me apegar na palavra, vou dedicar-me à palavra, vou entender que preciso orar, preciso consagrar-me, e isso é viver o avivamento. O salmista Davi, no Salmo 143, ele escreve: ó Senhor, ouve a minha oração, inclina os ouvidos às minhas súplicas e escuta-me segundo a tua verdade e segundo a tua justiça. Claro que nesses salmos ele recomenda, né, e nos instrui a orar para que o Senhor nos livre dos nossos inimigos. Mas, William, o que é que tem a ver, então, os inimigos com o avivamento? É porque nessa vida nós enfrentamos dificuldades, aflições, os inimigos. E quando eu desenvolvo uma vida de oração, de leitura da palavra de Deus, de meditação da palavra de Deus, eu recebo dele, através do Espírito Santo e pelo poder da palavra, graça. Recebo fortalecimento, recebo esse desenvolvimento. Então é automático. Automático é mais aqui no sentido da expressão. Eu digo que é como um resultado. Nós vamos vivenciar um crescimento espiritual, um desenvolvimento espiritual. Eu recomendo que essa busca dessa maturidade cristã, dessa consciência cristã. A lição indica que o avivamento, como um fenômeno, ele é então espiritual e é a condição principal, é a condição primária para que todos nós, participantes do corpo de Cristo, tenhamos ousadia, tenhamos autoridade, tenhamos essa autonomia. Para quê? Para proclamar o Evangelho de Jesus a qualquer pessoa, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, constataremos na lição dessa semana que o avivamento espiritual, mais do que movimentos ocasionais, muito mais do que emoção, é uma necessidade urgente, mas também permanente para a igreja enfrentar os dias em que estamos atravessando. Então vamos lá. Eu vinha dizendo no início de algumas coisas que não são avivamento. Então, emoção apenas não é avivamento.
eu ser simpatizante do Evangelho, isso não é avivamento. Tem muita gente que acha interessante, acha agradável. Tem muita gente que se identifica com o culto, com a liturgia, com o musical, com a palavra. Mas, de fato, o avivamento é resultado de uma vida cristã que é abundante em Cristo. E é também válido lembrar a você que isso não significa que eu vou ditar as minhas próprias normas ou regras. Não, eu vivo na orientação da palavra. Eu sou submisso a Cristo, você é submisso a Cristo. Então, o primeiro tópico da lição é o que é avivamento. Inicialmente, avivamento espiritual, essa ideia de que avivamento é alguém cheio do Espírito Santo. É alguém que deixa transbordar-se do Espírito. E na maioria dos verbetes, dos glossários, dos dicionários, nós teremos uma certa dificuldade para termos uma definição direta sobre o termo avivamento. Bom, mas avivamento é o ato de se avivar. Praticamente é algo que se torna mais vivo, mais autêntico, mais enérgico, mais evidente, mais intenso, mais despertado, mais nítido. Então é provocador, né? Esse ato, ele demonstra ousadia, demonstra essa confiabilidade. Este é um termo usado também no âmbito religioso para se referir ao período de renovação espiritual. O avivamento espiritual, então, ele exige essa consciência de que é algo que é proposto por Deus, como uma intervenção do Senhor. Mas é bom lembrar, inclusive o pastor Elinaldo, que escreve a lição, ele recomenda em seu livro que nós temos também, às vezes nós pensamos pouco nisso, mas nós temos também o avivamento fora do âmbito espiritual. Como, por exemplo, as pessoas que têm uma certa inclinação para as artes, para a cultura, para diversas áreas. São pessoas que se dedicam, elas se desenvolvem, elas têm habilidades, são competentes em determinadas áreas. Então, existe também nesse sentido. Mas o nosso objetivo aqui é conversarmos sobre o avivamento espiritual. E avivamento espiritual é intervenção de Deus. E isso só ocorre na ocasião em que o Espírito Santo, ele encontra um espaço no nosso coração. Quando ele percebe, ele encontra essa liberalidade para operar na minha e na sua vida. Então, o avivamento espiritual, ele ocorre, ele pode provocar uma transformação em um coração inteiro e, a partir disso, do coração da pessoa, transformar, mudar, impactar uma família inteira, um bairro, uma comunidade, uma cidade, uma nação. Pode, mas ainda nós precisamos lembrar que só é possível quando a igreja ela se volta inteiramente para Deus. O que é voltar-se para Deus? Resultado, então, pelo menos o resultado que esperamos, que é uma vida abundante, uma vida cheia. Viver o avivamento é quando se busca a presença de Deus de maneira intensa, de maneira ativa, de maneira profunda. Assim como o salmista, como li aqui hoje, ouve, ó Deus, a minha súplica, dai-me da tua graça, dai-me fortalecimento. Então, quando nós buscamos a Deus de maneira intensa, com um objetivo de alcançar mudanças, de alcançar transformações na nossa realidade espiritual, quando o avivamento ele cessa depois de algum tempo, é então necessário uma nova busca pelo poder de Deus, provocando o que podemos chamar de reavivamento. Então, o avivamento espiritual, ele exige, e é o item 2 desse primeiro tópico, existe uma pré-condição para o avivamento. A Bíblia mostra, então, que a situação de uma crise espiritual ou moral, ela pode ser uma pré-condição para o avivamento.
foi o que Deus disse ao rei Salomão. E o texto já foi lido: se eu, o Senhor, cerrar os céus, se não houver chuva, se eu, o Senhor, ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se por minha vontade enviar a peste entre o meu povo. Então veja, ali havia uma crise. E temos um delineamento aqui nos termos climáticos que impactava a situação da nação. Mas essa situação também pode ser moral. Esse pré-requisito pode ser um declínio político, social, econômico, aquilo que afeta todas as áreas da vida de uma pessoa, de uma igreja, de uma nação. Então, toda ocasião, diante de uma crise, diante de um grande conflito, é o caminho onde Deus pode, através do seu poder, trazer o genuíno avivamento ao seu povo por meio de uma intervenção divina. Muito bem, queridos, estamos de volta para dialogar com vocês o tópico 2, que fala sobre as condições para o avivamento espiritual. Esse assunto, a propósito, está no texto base que nós utilizamos aí nas leituras iniciais, inclusive na leitura bíblica em classe, capítulo 7, versículos 13 a 17 das segundas crônicas. E nós temos aqui alguns assuntos explicitados pelo pastor Elinaldo, a começar por aquilo que ele entende ser uma crise. Bem, você que tem o material em mãos pode fazer as observações, os recortes, as anotações, enfim, e logo também construir aí os seus argumentos. Porém, se nós observarmos aquilo que foi dito aqui nesse texto explicitamente, claro, compará-lo com a análise contextual e exegética apresentada pelo pastor Elinaldo, nós iremos convergir, né? Chegaremos a um consenso com relação à ideia crítica que é apresentada ou supostamente desenhada, ilustrada pelo próprio Deus no verso 13 do texto em questão. Tendo em vista que ali Deus problematiza ou cria uma situação adversa. Ele diz: se eu, uma possibilidade, cerrar os céus, de modo que não haja chuva, enviar gafanhotos sobre a terra e a peste no meu povo, enfim, perceba que nós temos ali uma série de crises sendo hipoteticamente apresentadas pelo próprio Deus. Nós temos uma crise hídrica, nós temos uma crise agropastoril e, sobretudo, nós temos uma crise sanitária. Esses três problemas estão sendo levantados pelo próprio Deus. Portanto, eu quero crer que, por essa razão, o pastor Elinaldo, a priori, entende esse primeiro assunto do tópico 2 como uma ideia crítica. E estas são, naturalmente, possibilidades. E se essas possibilidades se tornarem realidades, consequentemente, você vai perceber que os assuntos que se seguem, expostos pelo pastor Elinaldo, são as ações que os homens deveriam ter para que então Deus se manifestasse e rompesse com esses problemas de ordem hídrica, de ordem agropastoril e de ordem sanitária. De modo que, se você observar o item 2, você vai perceber que o pastor Elinaldo agora faz recortes do texto-chave, que é o verso 14 do capítulo 7 de 2 Crônicas, que é um texto sacro, conhecidíssimo por todos vocês. A essa altura, o pastor Elinaldo vai destacar item por item das ações que os homens devem ter para que exista, consequentemente, uma reação da parte de Deus. A começar porque ele entende de humilhação. Se você observar o item 2, o assunto é exatamente esse: humilhação diante de Deus. Aqui ele faz naturalmente uma análise muito pessoal, mas você, sabedor, leitor, conhecedor da Bíblia Sagrada e, respectivamente, da própria definição do termo, seja num sentido técnico, teológico ou subjetivo, supõe que se refere a essa ideia de humilhação, né? Na realidade, modéstia à parte, isso é um grifo muito pessoal, uma análise bem individualizada, mas pode ser que você concorde ou não, e está tudo certo quanto a isso. Você pode perceber que tudo aquilo que está sendo exposto no verso 14, embora sejam itens separados, expostos de maneira individualizada, mas eles estão profundamente vinculados. Eu suponho que para que exista humilhação é necessário que exista oração. Consequentemente, para que exista busca também é importante que exista oração.
E no exercício de uma oração propriamente dita haverá conversão. Nós percebemos que os itens, não obstante estarem diversificados, né, são itens individualizados, eles estão vinculados com uma proposta na qual a gente poderia subentender como ideia de arrependimento. De modo que isso, grosso modo, pudesse ser explorado, se faz necessário individualizar para que o contexto fique melhor apresentado. Então, num primeiro momento, caso hipoteticamente aquilo que havia sido levantado no verso 13 se manifestasse, crises das quais me referi, esse comportamento seria excepcional para que Deus se manifestasse e rompesse com os problemas de ordem hídrica, agropastoril e, respectivamente, de ordem sanitária. E o primeiro deles é a humilhação. Dentre vários outros caminhos, tangentes e possibilidades que poderiam ser levantadas nesse aspecto, eu suponho que a gente poderia entender a ideia da humilhação, primeiro, no sujeito que faz o reconhecimento da sua essência, isto é, ele sabe que é pequeno demais, que é baixo demais, que é impotente demais para qualquer situação, inclusive para resolver estas que estão sendo apresentadas no texto. Então, ele reconhecendo isso, ele vê a sua humanidade, perdão, ele vê a sua pequenez, a sua ingenuidade, ele vê a sua limitação e reconhece, respectivamente, que serve um Deus que é poderoso, que é grande, que consegue resolver quaisquer situações, que não é surpreendido em situação alguma e que, portanto, ele se humilha diante desse Deus para que ele, então, resolva a sua causa. Em linhas gerais, essa é uma das concepções que nós podemos ter a respeito da humilhação. A Bíblia perpassa por diversos momentos onde houver esse gesto. Eu poderia fazer um recorte de alguns deles, mas você deve se lembrar de um momento onde Esdras comissiona ou convoca um judeu, um jejum, na altura do capítulo 8 do seu livro, e no verso 23, a Bíblia diz que eles então foram, se manifestaram em jejum e orações e Deus se moveu por aquelas orações, né? Por aquela petição, por aquele movimento, por aquele quebrantamento. E vários outros momentos da história, nós temos também situações onde o povo se humilhou e Deus então percebeu a legitimidade da humilhação e respondeu resolvendo a adversidade. Consequentemente, nós temos no item 3 a ideia de se orar e buscar. O pastor Elinaldo aprofunda o assunto e faz aqui uma espécie de devocional. A importância do sujeito cristão construir essa devoção com Deus por intermédio da oração. É imprescindível que o sujeito ore e desenvolva através desse processo a intimidade com Deus. A oração é a respiração da alma, né? Nenhum sujeito vai conseguir construir uma relação profunda com Deus se não for pelo caminho da oração, né? Edward McKendry Baltz é um dos maiores sujeitos e teólogos que consegue dar profundidade para esse tema, né? O Poder pela Oração, por exemplo, é um título onde ele consegue dar essa profundidade e mostrar o impacto que a oração tem na vida do cristão. Sobretudo, eu sugiro, e acho que você irá convir comigo, que a oração ela não pode ser lida como um dom, né? Porque se fosse, nem todos teriam. Oração, indubitavelmente, pode ser que exista uma definição mais plena, mas ela é uma necessidade. Todos nós carecemos de orarmos a Deus e construirmos esse elo, essa relação, essa intimidade com Ele. E supõe-se que essa relação, esse elo, essa intimidade não ocorra simplesmente nas aflições da vida, nas circunstâncias perigosas, difíceis, deslizantes, conflituosas, mas que ela seja uma regularidade, quer em momentos agradáveis ou desagradáveis, bons ou ruins, que possamos nutrir uma vida de oração. Isso também está intrínseco com a ideia da busca, né? Porque supõe-se, embora os termos sejam antônimos, diferentes, dissociados, que o sujeito que ora busca e, respectivamente, o sujeito que busca, abra um parêntese, ao Senhor, ora. Então, elas estão profundamente entrelaçadas, né? É possível orar sem buscar? Claro que se você for fazer uma análise conceitual, técnica, experiencial, talvez você consiga exaurir experiências nesse sentido.
Mas em tese, na grande maioria, o sujeito que de fato ora, estamos falando de um cristão, de uma pessoa devota, piedosa, ele automaticamente busca Deus. E eu finalizo com aquilo que ele entende por conversão, porque é um dos itens supostos por Deus no diálogo com Salomão. Se o meu povo, assim como é condicional a ideia de se vir um problema hídrico, agropastoril e sobretudo sanitário, também é uma possibilidade o povo se manifestar com esse método, se humilhar, orar, buscar e se converter. A ideia de conversão, em linhas gerais, é uma ideia de mudança de comportamento, de ação, é uma ideia onde nós temos um giro de 180 graus. O sujeito está numa direção norte, mas quando converge, ele muda para a direção sul. É impossível que exista conversão sem mudança de rota, sem mudança de direcionamento, de trajeto, de percurso. A conversão está intrínseco nessa perspectiva, né? E aqui o autor conversa exatamente sobre isso. O sujeito precisa orar, se humilhar, buscar e se converter. Esse processo, esses, digamos, 4 processos, quando exauridos, quando entendidos e quando aplicados na vida de alguém e necessariamente de uma nação, de um povo, respectivamente, resulta na reação de Deus. E a reação de Deus que se contém no final do verso 14, ela resolve os problemas supostamente apresentados no verso 13. Porque uma vez o sujeito agindo assim, Deus então ouvirá, perdoará e sarará. Ouvirá o pedido de oração, perdoará os pecados e vai sarar a terra. Respectivamente, está resolvido o problema do sujeito, porque a sua oração foi ouvida, o seu pecado foi perdoado e os problemas, querem hídricos, querem agropastoris e querem de ordens sanitárias, estarão solucionados. Nós vamos prosseguindo agora com o nosso terceiro tópico, a necessidade de um avivamento espiritual. O texto base está no capítulo 2 do profeta Ageu, onde trata especificamente sobre a glória do segundo templo. E é interessante que nós conhecemos esse texto e a revista indica sobre a situação espiritual de Judá. E é exatamente em detrimento da desobediência de Judá. E veja, ao longo da história, nós vamos percebendo que sempre o Senhor Deus, Ele avisa, Ele alerta, Ele chama a atenção, inclusive para as consequências das nossas más escolhas, das nossas decisões infelizes às vezes que tomamos. E aqui havia um alerta de Deus para tomar todo o cuidado para que a nação ficasse muito atenta, porque senão viria a destruição da nação. Mas qual foi a decisão das pessoas? Não acreditaram. Então não muda muito da situação que nós atravessamos nesses últimos dias da igreja aqui na Terra. As pessoas desacreditam do Evangelho, as pessoas zombam do Evangelho. Esse momento, por exemplo, ele é essencial para que eu e você sejamos fortalecidos e não desanimar de pregar a palavra, de ser instrumentos de Deus para este tempo do fim. Então a necessidade de um avivamento espiritual é porque é bíblico. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todas as pessoas se esfriaria. Então há a necessidade urgente de fato. E o povo, naquela ocasião, não quis ouvir as advertências, não quis ouvir a voz de Deus. Então houve a predição da destruição do templo e também da morte. Mas eles, por decisão própria, em ignorar a voz de Deus, a Bíblia indica que o povo então agora é levado ao cativeiro, eles vão para a Babilônia, o templo é destruído e além disso, 1/3 do povo morreu de fome por causa da peste, ao passo que o outro terço morreu pela espada. A situação é trágica. E no capítulo que nós estamos meditando, então tem o chamado agora para a reconstrução do templo. Nós estamos então diante de uma situação em que é válido lembrar
que é melhor ouvir a voz de Deus, que é melhor obedecer à voz do Senhor. No chamado para reconstruir o templo, aqui a ideia de que a vida espiritual do povo depois do exílio era uma vida muito difícil, não era nada simples, não era uma boa situação, porque ele não sentia falta do lugar da reunião para adorar ao Senhor. E por meio de Ageu, o profeta, Deus agora cobra o povo rebelde sobre a reconstrução do templo que o exército babilônico tinha destruído. E para isso, Deus então levanta homens para que essa obra fosse realizada. O povo pós-exílico se descuidou, o povo não dá valor à casa do Senhor. E após a repreensão divina, Deus levantou homens fiéis que foram responsáveis por reconstruírem o templo. Então nós temos a figura do governador Zorobabel, de Josué como sumo sacerdote, o restante do povo, e a Bíblia revela que Deus está com os que trabalham segundo o seu propósito. Nós ainda aprendemos aqui que, conclamando o povo a se levantar para essa grande obra, para construir o segundo templo, por intermédio do profeta, Deus escreveu como seria essa etapa do avivamento espiritual. Então está no texto: e virá o desejado de todas as nações, encherei esta casa de glória. E aí o texto que nós conhecemos muito e que já se tornou canção: a glória desta última casa será maior do que a da primeira. Por que isso? Diz o Senhor dos Exércitos: porque neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. É interessante a Bíblia, e ela é cheia de detalhes e de lições espirituais para todos nós. Nessa lição, nós estamos aprendendo que a tendência histórica, natural, de termos uma letargia, diz o comentarista da lição, esse esfriamento espiritual, isso é muito real. As pessoas vão se conformando, as pessoas vão se tornando práticas, achando que o Evangelho é o Evangelho onde basta eu fazer um mínimo esforço e já tenho o direito a exigir todas as benesses. No entanto, é nesse ambiente que precisamos tomar muito cuidado e mantermos uma vida cheia do Espírito Santo. Como assim? É sempre perceber que ouvir a voz de Deus, sermos sensíveis à voz do Espírito Santo, é um caminho bastante promissor. É um caminho que nos levará à bênção, é um caminho que nos levará a mantermos na orientação da palavra de Deus, nos apegando a ela. Então observe que quando há esse desejo, quando entendemos sobre isso, então o caminho da compreensão de que é isso que Deus quer para todos nós. Então, que possamos guardar no nosso coração: não podemos de maneira nenhuma rejeitar a voz do Espírito Santo. E que Deus nos guarde desse esfriamento, dessa decadência espiritual. Isso vem se tornando muito claro nos nossos dias. A frieza, a mornidão, um povo que não oferece mais ao Senhor Deus aquele culto com todo aquele fervor. E aí você pode pensar: mas William, você está sendo saudosista? Não necessariamente. É realmente um traço da realidade de que vivemos hoje, mas que Deus nos guarde, porque há poder na palavra, e nós estamos aqui unidos, reunidos, buscando esse avivamento, ou esse reavivamento genuíno no meio da igreja. Bom, vamos lembrar também que é nesse episódio, como Deus a qual servimos é um Deus que não precisa de protocolos, não precisa de estratégias, não precisa de parâmetros humanos para operar. É interessante que quando Deus age, Ele tem as suas formas de trabalhar, e isso é muito óbvio, muito redundante, mas para que fique evidente que Ele trabalha de maneira a qual o homem não espera. Por que isso? Porque Deus
tem uma iniciativa tão interessante, porque Ciro, que não era filho de Israel, Ciro, que não era servo de Deus, foi alguém escolhido para Deus usar para libertar o povo do cativeiro. Ele era o rei da Pérsia, mas foi escolhido por Deus, foi levantado pelo Deus Altíssimo para executar os seus planos de libertação do povo. E aí ele é usado como esse instrumento e recebe de Deus promessas. Foi importante o papel de Ciro, que o Senhor o chamou de seu ungido, fazendo promessas a Ciro que só foram vistas em relação a homens verdadeiramente que foram chamados por Deus para realizar os seus propósitos divinos. Ciro, então, liberta Israel do cativeiro. É logo no início do seu reinado, Ciro ouviu o chamado de Deus para executar esta missão, essa obra, essa tarefa de libertar Israel, cumprindo então as profecias. Então, o fato é que Deus age, que Deus é fiel. Na conclusão do templo, foi com a graça de Deus, por meio de Ciro, que israelitas voltaram a Jerusalém e começaram a reconstruir o templo. Em 520 anos antes de Cristo, o templo se encontrava em ruínas, mas com a bênção de Deus, o segundo templo, ou seja, essa segunda casa, ela foi concluída. E assim houve um grande avivamento como consequência, olha aí, da intervenção divina na história de Israel. Por que é que precisamos de um avivamento? Como já disse, há nos dias atuais bastante inércia, bastante conformismo. Há muita gente achando que o céu já é aqui, achando que eu não preciso me esforçar. E aí nós vivemos um cenário onde muitas igrejas só pode ser abalada por meio de um verdadeiro avivamento espiritual, que não é só emoção. Infelizmente, existe essa tendência de uma letargia, como eu disse aos irmãos, e aí nós temos, diante de todo esse cenário, a presença de Deus à disposição para nos reaquecer, para nos reerguer, para que nós todos, enquanto servos de Deus, neste mundo conturbado e cruel, onde a mensagem do conformismo, de toda essa situação que o adversário ele oferece para que as pessoas não se dediquem tanto à busca, à oração, ao clamor, à santidade, ao compromisso com Deus, que tudo isso, a partir dessa consciência, seja parte da nossa vida cristã. Tudo isso o que, William? Uma vida comprometida, uma vida que consiga, mediante a ação do Espírito Santo, nós temos ousadia e autoridade para dizer não ao pecado. Como fazer isso? Sendo submisso a Deus, tendo uma vida cheia da presença de Deus. Então, que possamos aprender com o povo de Israel. Com o avivamento, era uma necessidade ao povo de Israel nos dias de Ciro, é necessário também para a igreja de hoje. Eu encerro aqui dizendo a você, Deus não perdeu o controle. Deus continua com os olhos atentos. Deus continua observando tudo e a todos. Que você e eu possamos buscar a sua presença de forma incessante e vivermos um avivamento bíblico. O avivamento que faz com que eu perdoe quem me ofenda. Avivamento que faça com que eu pondere as minhas ações, minhas palavras, minhas atitudes. Avivamento que faça eu me compadecer do próximo, que faça eu servir a Deus com alegria, que faça eu ser um servo comprometido com a sua palavra. Que Deus nos ajude, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Muito bem, amados irmãos, nós chegamos, portanto, à conclusão da primeira aula desse primeiro trimestre de 2023. Olha só, 2023, que coisa, irmãos. Nós já chegamos a essa data com a graça de Deus, com a saúde que Ele tem me dado a você. E olha só, a ideia construída pelo pastor Renovato a essa altura é justamente a proposta do avivamento, algo que foi dialogado
aqui durante os tópicos apresentados pelo pastor William e por mim. Você deve ter percebido que o diálogo estritamente coincide com a proposta trimestral, que é falar sobre a ideia avivalista, e na conclusão ele supõe que nós, enquanto igrejas, precisamos estar acautelados, sermos cuidadosos e precavidos com relação à frieza espiritual. A concepção de frieza espiritual, ela está um pouco desgastada. Algumas pessoas limitam a ideia de ser frio espiritualmente à celebração de um culto, por exemplo, né? Mas a conversa aqui é bem individualizada, né? A minha vida, a sua vida, a nossa vida precisa ser uma vida avivada. E nada mais é do que uma vida viva, propriamente dita. Parece redundante, repetitiva a pronúncia, mas isso é basicamente o que o próprio termo, no seu sentido técnico e teológico, produz. O avivamento, ele produz resultados, produz frutos, produz crescimento. Não necessariamente algo que vai ser explorado aqui nas outras lições, mas eu já estou dando uma espécie de spoiler, uma movimentação paliativa, uma ação miraculosa, um barulho que é entoado pela minha glorificação, ou ações até um tanto estranhas que comumente acontecem em movimentos neopentecostais. Não necessariamente. Se eu limitar a minha ideia de avivamento a isso, não vou estar totalmente equivocado, mas acredito que o meu entendimento estará bem superficial. Avivamento vai além disso. Avivamento passa sim pela minha intimidade, relação e devoção com Deus, mas atinge resultados. Onde há uma igreja em que se há crescimento, em que se há salvação de almas, em que vidas estão procurando aprender mais a palavra de Deus, onde há mudança de comportamento, de ações, onde há pessoas compromissadas e comprometidas com o reino, você pode ter absoluta certeza que você está dialogando, percebendo, convivendo com a ideia do avivamento. Que o Senhor avive os nossos corações, que de fato a chama não se apague, que o pavio que fumega, né, ele possa se acender, que você não permita que o Senhor, ou melhor, que o Espírito Santo se ausente da sua vida, mas que você nutra essa vida espiritual sempre acesa, essa chama sempre vibrante, para que o nome do Senhor seja glorificado sempre e através do seu ministério e da sua vida, em nome de Jesus. Eu quero convidá-lo para que façamos uma oração e nessa oração peçamos a Deus que avive a sua obra, que avive as nossas vidas, que avive os nossos corações, em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, obrigado, Jesus, por esse dia tão especial que fizeste hoje, pela oportunidade que o Senhor nos dá de poder comunicar a Tua palavra. Não éramos dignos de estar aqui, mas o Senhor nos alcançou e nos deu essa oportunidade. Perdoa as nossas faltas, os nossos erros, os nossos pecados e, sobretudo, aviva o nosso coração. Nos deu despertamento, ainda hoje, Pai, para desenvolver a Tua obra, para falar do Teu amor, para ganhar alma para Ti. Afinal de contas, isso é um dos resultados primários do que é avivamento. Que a gente não limite a ideia de avivamento simplesmente a ações paliativas, momentâneas, esporádicas, que se dão dentro de quatro paredes. Que a nossa ideia de avivamento não se limite simplesmente ao fato de falar isso ou aquilo, de uma glorificação em tom audível, que ela possa ser escutada por uma multidão. Que nós não possamos limitar a ideia de avivamento a estas expressões e compreensões, mas que o nosso entendimento seja amplo, a nossa compreensão seja clara e a nossa cabeça seja aberta para conseguir entender a amplitude desse termo e a importância de podermos fazer com que o Seu reino cresça e desenvolva, Pai. Porque isso é a essência do avivamento. Portanto, nos desperte enquanto homens, as mulheres que nos ouvem, enquanto obreiros, enquanto servos de Deus, para fazer o exercício da Tua obra, para que o Teu nome seja glorificado e para que enquanto o Senhor não retorna para nos buscar, sejamos avivados em nome de Jesus. Então é o que eu peço e te agradeço. Amém. Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo programa, em nome de Jesus.